Sejam bem-vindos ao nosso canal Encontros com Cristo. Hoje vamos falar da intrigante história: por que o corpo de Moisés nunca foi encontrado? A verdadeira história de Moisés na Bíblia. Em meio às areias do tempo, um enigma persiste. Qual o destino final do corpo de Moisés? Uma pergunta que ecoa por eras, alimentando debates e teorias. Moisés, um nome que transcende a história, um ser imbuído de um poder divino. Escolhido pelo Todo-Poderoso para libertar um povo oprimido, ele guiou os israelitas em sua jornada épica da escravidão à Terra Prometida. Nascido em tempos sombrios, quando a tirania do faraó pairava sobre o povo hebreu, Moisés desafiou o poder terreno em nome da justiça. Sua liderança firme e fé inabalável conduziram os israelitas através de um caminho tortuoso, mas glorioso. O cajado de Moisés, símbolo de sua autoridade divina, se transformava em serpente, abrindo caminho para a liberdade. As águas do Mar Vermelho se separaram, concedendo passagem segura ao povo escolhido. Pragas devastaram o Egito, dobrando a vontade do faraó. Mais do que um líder, Moisés se tornou um profeta, um legislador, um intermediário entre Deus e seu povo. As leis que ele transmitiu ecoam até hoje, moldando a base da fé e da moralidade. Após uma vida dedicada à missão divina, Moisés subiu ao Monte Nebo, onde contemplou a terra prometida que jamais pisaria. E então, o silêncio. A Bíblia narra sua morte, mas o destino final de seu corpo permanece envolto em mistério. Alguns acreditam que Deus o tenha levado para os céus, enquanto outros defendem a ideia de um sepultamento secreto para evitar a idolatria. A tradição judaica relata que o próprio Deus escondeu o corpo de Moisés em um local desconhecido. O enigma do corpo de Moisés persiste, alimentando a fascinação e a busca por respostas. A incerteza aguça a curiosidade e nos convida a refletir sobre a natureza da fé, a grandiosidade da história de Moisés e a vastidão dos mistérios divinos. Convido-lhe a mergulhar comigo nesta jornada instigante, desvendando os segredos e as nuances da vida de Moisés, um homem que desafiou o tempo e se tornou um ícone da fé e da esperança. Inscreva-se no canal e embarque nesta aventura épica, onde desvendaremos os mistérios da Bíblia e as histórias inspiradoras de seus personagens. O tempo fluiu e Moisés floresceu em um homem vigoroso. Certo dia, seus olhos presenciaram um espetáculo cruel, um egípcio açoitando um hebreu com fúria desmedida. Incapaz de conter a indignação diante de tamanha injustiça, Moisés interveio, tomando a situação em suas próprias mãos. O egípcio tombou, sem vida, e Moisés, tomado pelo receio, escondeu o corpo na areia movediça. No dia seguinte, outro capítulo se desenrolava. Moisés observava dois hebreus em conflito, suas vozes ecoando no deserto. Ao tentar apaziguar a contenda, um dos homens o confrontou, lançando-lhe uma pergunta: "Pretendes me matar como fizeste com o egípcio?" O tremor percorreu o corpo de Moisés. A notícia de sua ação impensada se espalhara como rastilho de pólvora. A sombra da morte pairava sobre ele. Do faraó não tardou em chegar. Moisés, agora um fugitivo da justiça, viu-se obrigado a buscar refúgio no árido deserto. Ali, na terra de Midian, encontrou abrigo e paz. 7 jovens, filhas do sacerdote Jetro, guiavam seus rebanhos ao poço quando se depararam com pastores hostis que tentavam usurpar a água. Moisés, impulsionado pela justiça, interveio, repelindo os agressores e assegurando o acesso das jovens ao precioso líquido. A notícia de seu heroísmo chegou até os ouvidos de Jetro, que, reconhecido pela bravura de Moisés, o convidou a seu lar e lhe ofereceu a mão de sua filha Zípora em casamento. Moisés, acolhido pela família, abraçou a vida de pastor, construindo um lar e encontrando a felicidade por muitos anos. Em meio à quietude do deserto,
Enquanto pastoreava suas ovelhas, Moisés se deparou com um espetáculo singular. Uma sarça ardia em chamas, mas não se consumia. Uma voz poderosa ecoou do meio das chamas, revelando-se como o Deus Todo-Poderoso. A missão que lhe foi confiada era grandiosa: libertar o povo hebreu da opressão no Egito e conduzi-los à terra prometida, Canaã, um lugar onde manava leite e mel. Aos 80 anos, Moisés, munido da fé inabalável e da força divina, partiu em direção ao Egito para enfrentar o faraó. O monarca, obstinado em sua tirania, recusou-se a libertar os israelitas. Diante da recusa, 10 pragas devastadoras caíram sobre o Egito, dobrando a vontade do faraó. Finalmente, o povo hebreu pôde iniciar sua jornada em busca da liberdade. Guiados por Moisés, cruzaram o Mar Vermelho, testemunhando as águas se abrirem em um caminho milagroso. A peregrinação pelo deserto durou 40 anos. Moisés, líder incansável, guiou seu povo com sabedoria e firmeza, transmitindo-lhes as leis divinas e moldando-os como uma nação. No Monte Sinai, recebeu as tábuas da lei, os 10 mandamentos, esculpidos pelo dedo de Deus. Ao final da árdua jornada, Moisés contemplou a terra prometida do alto do Monte Nebo, mas não lhe foi permitido pisar em solo sagrado. Sua missão estava cumprida. A história de Moisés é um épico de fé, liderança e redenção, um legado que continua a inspirar a humanidade até hoje. No Monte Sinai, enquanto Moisés comungava com Deus, um capítulo sombrio se desenrolava no acampamento israelita. Dominados pela idolatria, o povo forjou um bezerro de ouro e o proclamou seu Deus. Ao descer da montanha e presenciar tamanha apostasia, a fúria de Moisés se abateu como uma tempestade. As tábuas da lei, esculpidas pelo dedo de Deus, foram lançadas ao chão, despedaçadas em um ato de indignação. Com o coração dilacerado, Moisés subiu novamente ao monte, buscando o perdão divino para seu povo infiel. Seguindo as instruções do Senhor, esculpiu novas tábuas de pedra, pronto para receber novamente os 10 mandamentos. 40 dias se passaram em jejum, oração e profunda comunhão com Deus. Ao retornar ao acampamento, o rosto de Moisés irradiava a glória divina, aterrorizando o povo que se aproximava. Moisés, o líder incansável, guiou seu povo por longos anos, conduzindo-os à terra prometida. No entanto, ele próprio não pisaria em solo sagrado. Em Deuteronômio 32, versículos 51 e 52, encontramos a explicação divina para essa restrição. Porque me traístes no meio dos filhos de Israel, junto às águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim? Porque não me santificastes no meio dos filhos de Israel? Por isso, de longe verás a terra, mas não entrarás na terra que dou para os filhos de Israel? Deus, em sua infinita fidelidade, concedeu a Moisés a visão da terra prometida, mas não a permissão de entrar nela. O incidente em Meribá, registrado em Números 20, aconteceu perto do final da peregrinação de 40 anos pelo deserto. Diante da escassez de água, a comunidade se revoltou contra Moisés e Arão. Prostrando-se diante da tenda da congregação, Moisés e Arão imploraram a Deus por uma solução. A ordem divina foi clara: falar à rocha para que ela jorrasse água. Moisés, porém, tomado pela frustração e raiva, golpeou a rocha 2 vezes com seu cajado. A água jorrou, mas a desobediência de Moisés e a falta de fé em Deus foram punidas com severidade. Deus decretou que Moisés e Arão não conduziriam os israelitas à terra prometida. A punição, à primeira vista rigorosa, revela nuances importantes quando analisamos as ações de Moisés. Primeiro, ele desobedeceu a ordem direta de Deus de falar à rocha. Em um episódio similar, em Êxodo 17, Deus havia ordenado que Moisés golpeasse a rocha com seu cajado. No entanto, as instruções em Meribá eram diferentes.
Deus desejava que Moisés demonstrasse fé e confiança, especialmente após tantos anos de uma relação íntima com o Senhor. Ao agir impetuosamente, Moisés não apenas desobedeceu, mas também colocou em dúvida o poder de Deus. A punição, portanto, serviu como um corretivo e um lembrete da importância da fé e da obediência. A história de Moisés é um mosaico de fé, liderança e redenção. Apesar da falha em Meribá, seu legado permanece intacto, inspirando a humanidade até os dias de hoje. Sua liderança firme e sua fé inabalável guiaram o povo hebreu à liberdade e moldaram a nação de Israel. Moisés, o grande profeta, não pisou na terra prometida, mas seu nome está gravado para sempre na história do povo de Deus. A história de Moisés em Meribá revela uma falha crucial: a falta de fé. Ao invés de confiar na promessa divina e simplesmente falar à rocha, ele a golpeou 2 vezes, demonstrando impaciência e arrogância. Ao usar a frase, faremos sair água desta rocha, Moisés se colocou no centro do milagre, usurpando a glória que pertencia unicamente a Deus. Em um momento crucial para demonstrar fé e obediência, ele cedeu ao orgulho e à desobediência. Deus, em sua infinita santidade, não podia deixar tal transgressão impune. Era necessário que os israelitas compreendessem a importância de reverenciar e obedecer ao Senhor. O castigo de Moisés, embora severo, foi justo. Ele não foi autorizado a entrar na terra prometida, a qual tanto ansiava. No entanto, sua fé e compromisso com Deus não foram abalados. Ao invés de se lamentar ou questionar a justiça divina, Moisés continuou a liderar seu povo com fidelidade e honrar a Deus em sua santidade. Em um ato de grande compaixão, Deus convidou Moisés ao Monte Nebo, concedendo-lhe a oportunidade de contemplar a terra prometida antes de sua morte. A vista da terra que jamais pisaria foi um presente divino, um símbolo da misericórdia e do amor de Deus. O fracasso de Moisés em Meribá não definiu seu legado. Apesar da falha, ele foi um líder exemplar, um profeta amado por Deus e um homem de fé inabalável. A morte de Moisés é envolta em mistério. A Bíblia relata que ele subiu o Monte Nebo e, aos 120 anos de idade, entregou seu espírito ao Senhor. Seus olhos não se enfraqueceram, nem suas forças se esgotaram. Moisés estava em plena forma física e mental quando Deus o chamou para casa. Escalando a montanha sem um caminho definido, Moisés enfrentou a árdua jornada com a certeza de que sua vida estava chegando ao fim. Ao contemplar a terra prometida, mesmo sabendo que jamais a habitaria, ele encontrou paz e serenidade. Deus, em sua infinita sabedoria, decidiu que era hora de Moisés retornar ao seu lar celestial. Moisés morreu em paz, sozinho, mas cercado pelo amor de Deus. O relato de sua morte nos últimos 6 versículos do livro de Deuteronômio é um tributo à sua vida extraordinária e à sua fé inabalável. No entanto, um versículo em particular se destaca como um resumo da notável carreira de Moisés, e ninguém jamais conheceu o seu lugar de sepultura até hoje. Deuteronômio 34, versículo 6. Essa frase enigmática alimenta o mistério em torno da morte de Moisés e perpetua sua memória como um líder lendário e um profeta amado por Deus. O mistério que envolve a morte e o sepultamento de Moisés intriga os estudiosos há séculos. A Bíblia narra que ele subiu o Monte Nebo com 120 anos, entregou seu espírito ao Senhor. Deuteronômio 34, versículo 5. O versículo seguinte, no entanto, apresenta um enigma. E ninguém jamais conheceu o seu lugar de sepultura até hoje. Deuteronômio 34, versículo 6. Moisés é a única pessoa na Bíblia cujo sepultamento foi realizado pelo próprio Deus. A frase, e o sepultou num vale na terra de Moabe, em frente a Bet-peor, Deuteronômio 34, versículo 6,
indica que Deus escolheu um local específico para o descanso final de seu profeta. Mas por que Deus ocultou a tumba de Moisés? Uma das hipóteses é que Deus pretendia evitar que a tumba se tornasse um local de idolatria. O povo hebreu, com sua propensão à idolatria, poderia facilmente transformar o local do sepultamento de Moisés em um santuário, desviando sua adoração do Deus único. Outra possibilidade é que Deus tenha ocultado a tumba de Moisés para protegê-la de profanação. Moisés era um líder e profeta amado, e sua tumba poderia ser um alvo para aqueles que desejavam desonrar sua memória ou usurpar sua autoridade. Ao esconder a tumba de Moisés, Deus preservou a santidade do local e assegurou que o foco permanecesse na fé e na obediência ao Senhor. A falta de um local físico para venerar Moisés reforça a mensagem de que a verdadeira devoção não se baseia em objetos ou lugares, mas em um relacionamento sincero com Deus. O mistério que envolve a tumba de Moisés serve como um lembrete da grandeza e da incompreensibilidade de Deus. Seus caminhos são insondáveis e suas decisões nem sempre podem ser explicadas pela lógica humana. No entanto, podemos ter certeza de que Deus agiu com sabedoria e amor ao ocultar a tumba de Moisés. Sua intenção era proteger a santidade do local e preservar a fé do povo. A história de Moisés é um legado de fé, liderança e redenção. Sua morte e sepultamento, envolta em mistério, servem como um lembrete da grandeza de Deus e da importância da fé inabalável.